Fala galera, então estreou esses dois primeiros episódios de Agatha desde sempre na Disney Plus. Galera, eu já tinha feito aqui um vídeo com primeiras impressões, tudo mais, assim, sobre o que os críticos americanos tinham falado já a partir do momento que caiu o embargo. E tem muita coisa que tá já dita por eles, tá? Que faz muito sentido agora vendo esses dois primeiros episódios, tá? Muito do clima, muito do tom, muito do que está sendo contado nessa história ali, ele tem muito a ver com algo que a Disney fez desde sempre, entendeu? Quando é esse assunto sobre bruxas, sobre feitiços, sobre esse mundo ali por completo, entendeu? Cara, não tem como não colocar em paralelo Abracadabra. Não tem como. A função ali das personagens, das suas relações, como é que vão funcionando, esses aspectos todos dessa trama agora, tem a Agatha, ele faz, cara, tem muito a ver, muito condizente, assim, com muita coisa que a Disney já fez. E isso quer também, assim, já direcionar diretamente muito para que tipo de público essa série ela vai estar voltada. E isso eu não acho, assim, ó, que é nenhum tipo de problema, tá? Nenhum tipo de problema, porque quando a gente tem esse escopo tão grandioso quanto a Marvel tem, entendeu? Independente de produções boas ou ruins, tu precisa abranger cada vez mais o teu escopo e conseguir alcançar públicos que daqui a pouco não vão se interessar por algum gênero específico dentro do que está sendo colocado, ou seja, nesse caso aqui, esse gênero de super-heróis e tudo mais, mas daqui a pouco vai ter um interesse em algo mais centrado para um elemento que ela gosta. E querendo ou não, a maneira como está sendo contada essa história aqui nesses dois primeiros episódios, ela tem muito atrativo, entendeu? Se a gente for considerar esse público mais jovem também, que gosta dessas produções como a gente tem, já colocados muito bem, assim, por exemplo, cara, marcado a relação em relação ao Abracadabra, ao Wicked, que vai ter daqui a pouco, entendeu? Tem esses elementos ali que tá muito bem já, sabe, tu identifica esses detalhes todos ali colocados. E é óbvio, cara, que ele, sendo uma continuação do WandaVision, entendeu? E tendo esses personagens todos que retornam de WandaVision, entendeu? Pra aparecer pelo menos nesse primeiro episódio, por mais que a senhora Hart vai continuar, ou a Sharon, né? Vai continuar a partir de agora, assim. Até um ponto interessante, né? O que vai acontecer com ela? Porque ela tá ali muito como uma intrusa dentro daquele grupo ali. O que é que vai acontecer com ela? Um tipo de perigo que vai acontecer com ela. E ela até pode representar muito a visão do espectador dentro desse grupo, né, desse universo, entrando nessa aventura. O detalhe dela não ter mais o marido, né, do falecimento do marido, aquela coisa toda, dela poder entrar nessa aventura, porque ela simplesmente virou uma senhora que está ali, né, cuidando do seu jardim, cuidando da sua casa, mas a perda do companheiro também a coloca também mais apta a estar nessa aventura, porque ela não tem esses momentos ela tem um desprendimento muito grande já para estar colocada também dentro dessa aventura. Só que essa personagem, ela, por não fazer parte desse grupo, traz essa curiosidade também do que vai acontecer com ela ali. Os personagens que vêm de WandaVision, né, por mais que seja rápido, pô, como que a Agatha esse tempo todo, né, eles deixam muito claro ali a questão dos 3 anos, essa janela toda do WandaVision agora pro Agatha, fizeram de tudo ali para ir dando, né, elementos para essas criações todas por causa do feitiço que a Wanda tinha colocado na Agatha, né, na Agnes ali. Eu gosto, por exemplo, da Agatha começar com essa brincadeira toda, que vem diretamente de WandaVision, da gente tá imerso de novo ali, agora não numa sitcom, numa série policial, né, a brincadeira toda com, sabe, o procedural, pra gente identificar, assim, o que a Agatha estava realmente imersa dentro de tudo que estava acontecendo. Eu gosto dessa brincadeira toda ali. Mesmo com o tom ser, obviamente, cara, leve, e o tom leve, mesmo que tu tenha um vislumbre ou outro de terror, entendeu? O tom leve, ele é o que vai levar essa série pra frente, e pra mim é o que vai funcionar muito também, porque ela tá muito centrada para um público. Ela vai fazer isso também, chegar para esse público de uma maneira que seja, cara, completamente aprazível, né? Uma coisa que vai dar uma proximidade muito grande, assim, por causa daquela questão das outras produções, né, em paralelo, assim. Então, tudo isso, cara, sabe, ele puxa um elemento assim para funcionar, ele te traz uma proximidade, ele traz já essa conexão por completo em relação
a WandaVision e faz funcionar. Por mais assim que a Agatha é sorrateira do jeito que ela é, né, a tentativa toda dela de recuperar os poderes, aquela coisa toda de roubar os poderes, na verdade, né, de não conseguir funcionar, e ao mesmo tempo ela vê essa possibilidade através do caminho todo que se abre, de uma forma que ela não esperava que fosse se abrir, mas ele acaba se abrindo. Tudo que está envolvido na Agatha ainda ele tem um grande mistério também por causa da presença do Tim, né, do garoto. Cara, que quanto mais eu começo a procurar, entendeu? Agora que saiu os 2 episódios, né, e os portais americanos também começam a colocar cada vez mais matérias, os elementos todos em relação ao Icano estão colocados ali, né? E também esse detalhe todo da quebra do feitiço ter vindo por ele também, esse é um outro elemento muito importante, ele é muito fundamental. Quem que poderia quebrar o feitiço é óbvio, né? Tem essa separação em relação ao que é a base dos quadrinhos, o que é a base colocada sempre porque a gente está vendo live action, seja nos filmes, seja agora na série de TV, né? Mas agora com a separação da Marvel Studios e Marvel Television. Por mais que tenha essas diferenças em relação à base toda, pelo que deu para entender, o Icano ele tem sim esse poder por vir da Wanda também, né? Por ser filho da Wanda, esse poder ali de conseguir quebrar algo que fosse um feitiço dela. Essas explicações todas, né, a brincadeira toda que a série faz de no momento que ele vai dizer o nome, tem a questão, né, do prender a boca. O momento que vai dar o histórico dele, de onde ele veio, o que ele fez, não sei o que, como ele foi parar ali, tem essa questão da Wanda, da Agatha não conseguir ouvir e isso continuar nesse mistério. É óbvio que isso vai, cara, por mais alguns episódios ali, se manter no mistério, mas é algo que vai ter, sim, um papel muito importante quando essa descoberta realmente acontecer, e pra mim tem algo a mais ali, sabe? Além dele ser ou não o Icano, entendeu? Tem algo a mais desse propósito todo do personagem, o que é que realmente ele quer, qual é realmente o seu objetivo e por que ele também faz, né, essa conexão tão rápida ali da quebra do feitiço e tudo mais, assim. Isso também para mim é algo que vai estar, sabe, de uma importância dentro dessa série aqui, dessa primeira temporada ou do que for tudo mais, né. Pô, as conexões além dos personagens, além dessa brincadeira toda, né, em relação à história do WandaVision, a história do Doutor Estranho 2, cara, do Multiverso da Loucura ali, já dando sabe, um feedback em relação ao que realmente aconteceu com a Wanda, falando, né, as menções, o que acontece com ela no final do Doutor Estranho 2. Pra mim, a Wanda ela não aparece, cara, em Agatha, não aparece, além dessas pequenas brincadeiras ali que tu identifica, porque fica claro que não só é muito mais do que um easter egg, tu identifica ali o que é que eles querem te passar como elementos também, mas ela realmente aparecer, a não ser, cara, em diálogos e coisas afins, essa ligação com o Icano, a relação que tem de passado com a aparecer, ela não vai aparecer ali. E também, pô, a questão toda lá da Sete, entendeu? Indo atrás da Agatha. Cara, esses elementos todos eu tava também procurando essas informações em relação à base dos quadrinhos. Nos quadrinhos, pô, ela tem uma complexidade gigantesca, né? Por uma ligação muito forte com a Agatha, obviamente, só que a gente vai ter que entender que vai ter uma simplicidade para que isso funcione agora dentro da série, porque não tem como trazer tantos elementos que são do quadrinho e também do que envolve, né, de histórico todo em relação a outros tantos personagens, que alguns ainda nem chegaram, nem estrearam no MCU ainda, para que agora, dentro de Agatha, funcione. Então, sabe, são os momentos, lapsos ali que tu tem de conseguir colocar algum outro toque de gênero de terror, que pra mim até vai estar acentuado nos próximos episódios, porque vai ter uma pessoa chamada Ganja Monteiro, que é uma diretora brasileira, que vai dirigir, né, vai dirigir é bom, né, a gente vai ver os episódios que ela dirigiu, são 3 episódios que ela dirigiu de Agatha. Ela tem um toque bem importante de fazer funcionar também esses elementos ali do terror, e mesmo com um tom leve, de dar essas pinceladas para poder realmente funcionar.
Então, cara, pô, não adianta, cara. São dois episódios, assim, que eles funcionam. Em nenhum momento, pra mim, por exemplo, eles chegaram a realmente entusiasmar, né? Mas eu entendi muito bem que tipo de história que ele vai querer contar, para que tipo de público que realmente isso vai funcionar muito mais do que pra mim, especificamente ali. Mas, cara, daqui a pouco uma continuação que a gente não esperava, ou até mesmo que a gente não queria, entendeu? A continuação de um personagem também que a gente não esperava, ou que a gente realmente não queria, mas que agora que ele tá vindo aqui, pô, eu tô muito curioso pra ver para que ponto que eles vão querer levar essa história realmente, e não espero ligações inteiras com o resto do MCU e tudo mais, e até acho também isso muito importante, essa divisão mais clara do Marvel Television pro Marvel Studios, para fazer essas histórias da Marvel Television, e até eu falei isso no vídeo Primeiras Impressões, né, tá sendo falado também, assim, que essa é a primeira série já da Marvel realmente pensada para ser uma série, que tu não tem aquela visão que seja uma história que tá simplesmente como se fosse um filme cortado em partes que acabam se tornando os episódios, entendeu? Ela tá muito mais episódica do que se tinha antes ali. Então, eu tô curioso, cara, pra ver como é que vai funcionar realmente essa história daqui pra frente ali. E a parte técnica dessa série, pô, ela mantém um padrão muito bem-vindo lá de WandaVision. E isso pra mim também é muito importante, assim, pra deixar isso mais funcional. Porque quanto essa parte técnica também, cara, ela é muito bem feita, pô, isso dá um tom melhor pra fazer tudo aquilo ali funcionar dentro da tela. Então, galera, pô, 2 episódios, coloque mais nos comentários o que vocês acharam desses 2 episódios aqui, teorias e tudo mais, o que vocês acham que vai vir pra frente, gostaram, não gostaram, vão assistir ou não vão assistir, entendeu? Coloque mais nos comentários e não esqueçam sempre daquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.